Muito bem, senhoras e senhores, bem-vindos ao TikTok 92. Eu acho que é o episódio 15, se eu não me engano, esse. E temos aqui um ilustre convidado que vem sendo anunciado, né, vários episódios, mas devido à sua agenda aí muito corrida, hoje a gente conseguiu arrancar ele e aqui vamos explorá-lo bastante. Seja bem-vindo, Thiago Brandão, meu amigo. Bom dia e se apresente aí para os nossos telespectadores. Bom dia, Davi. Primeiro, agradecer o convite para estar aqui com você hoje e é um prazer. Realmente a gente estava aí numa correria grande das agendas para conseguir conciliar, mas com certeza hoje a gente vai fazer um bate-papo aí bem construtivo. Eu acho que já havia uns 3 episódios que vinha anunciando o Thiago e não conseguia, né? É verdade, é verdade, é Mas verdade. vai valer a pena, até porque serão 2 episódios, né? Vocês vão descobrir por quê. Não, Então, é. Thiago, meu amigo, primeiramente obrigado por você estar aqui conosco, né? Esse episódio aqui com certeza vai ser muito enriquecedor e vai ficar aí nos anais do TikTok. E você é um cara que eu gostaria também de explorar um pouco da tua história de vida, relacionado ao relógio, claro, né? Ah, Mas tudo é atrelado, né? Uma coisa a sim. outra, eu acho que não tem como separar. E conta um pouco pra gente, cara, de onde é que você veio, onde é que você nasceu, do primeiro momento até o seu primeiro contato com o relógio, não especificamente um relógio seu, mas o primeiro momento que você viu um relógio e te chamou a atenção. Como é que foi isso? Perfeito. Então, Davi, eu sou baiano, mas eu brinco aqui normalmente nos 3 últimos anos que eu tô aqui em Manaus, que eu sou baianauara, né? Uma Baiana. mistura aí de baiano com manauara, eu me identifiquei muito com a região, então eu criei essa brincadeira aí do baianauara. Mas falando um pouco sobre essa história que você comentou do relógio, eu nasci em Salvador, né, capital aí da Bahia, e meu avô, ele trabalhava, ele era do exército, era agrônomo, e eu tinha ele desde criancinha como uma referência, porque eu acabei morando com meu avô até os 9 anos de idade. Hum. E desde pequenininho mesmo, até os 9 anos de idade, eu sempre gostei e olhava para relógio e ficava sem entender muito ainda as histórias dos relógios, mas gostava, achava muito bonito, porque era um relógio de meu avô, um relógio dourado, chamava a atenção, e eu via que algumas pessoas comentavam com ele sobre esse relógio, e até agora, vindo falar no TikTok, eu falei, pô, eu vou tentar descobrir que relógio era aquele, né? E não consegui. Não Ah, não conseguiu consegui, lembrar qual não era. consegui. O de meu avô eu não consegui lembrar. Tentei até procurar, fiquei olhando as fotos, mas eu lembro que era um dourado com a caixa bem fina, então provavelmente deveria ser, não sei se um Mido ou um próprio Rolex. Ele era uma pessoa bem sucedida, então provavelmente ele até poderia ter um Rolex na época. Sim. A patente dele era qual? Ele era tenente, e agrônomo, então acabou que Entendi. dentro dessa parte de fazer agronomia, ele ia comprando, ele ia medindo as terras e ia comprando terras. Ele Ele viajava muito, não? viajava, viajava. Ele ficava embrenhado dentro das matas, tipo 30 dias, 60 dias. E nisso ele Qual, foi construindo qual foi o uma. período, assim? Que ano mais ou menos foi isso? Ó, eu acho que nessa época ele deveria estar em 1950, 60. Olha, a probabilidade de ser suíço é grande, viu? É, Porque o mercado japonês, quando veio aqui pro Brasil, década de 70, sim, meio década de 70. Então, talvez, quem sabe um Omega ou então um Patek Philippe, né? sim, O sim. Calatrava, por exemplo. Quem Não, sabe, isso, né? é, Depois dá são. uma olhada na internet, pode ser que É, tua é. memória visual aí. Sim, sim, sim. Era isso que eu estava tentando, pelo visual, identificar qual era. Chamava muito atenção. E uma coisa que eu sempre me recordo que eu olhava era que era muito fino. Entendi. Então, por ele ser muito fino, eu achava muito bonito, assim, porque parecia que fazia parte do punho, né? Aí tem uma outra descrição, por exemplo. Os mecanismos automáticos, alguns não conseguem ser tão finos. Sim, Tanto é que a Bulgari lançou o Octo Finíssimo, né, que foi uma revolução aí. Então talvez o relógio do teu avô pudesse ser a bateria, né? sim. Pode ser, pode ser. Agora, uma coisa que me chamou a atenção, eu vi dois relógios, né? Um Patek Philippe, que é muito fininho, aquele Nautic, né? Que Sim, ele realmente veste muito bem no pulso. E tinha acho que chama Bulgari. Bulgari, sim. Bulgari, né? Um Bulgari também, que é o modelo, acho que é um dos modelos mais caros deles, que ele também é muito fino. O Octo Finíssimo, que é o Octo nome. finíssimo. Isso. É esse. Eu acho bem feio ele, mas assim, a tecnologia dele é de É. ponta, né? Porque ele é bem fininho e, assim, começou a me chamar a atenção agora. Todos os meus relógios, eles não são tão finos assim. Sim.
mas me chamou a atenção e eu me recordo porque o dele era bem fino e era muito bonito. Vou tentar descobrir ainda. E o outro que me chamava muita atenção era o de meu pai. O de meu pai era um Mido Commander. Ah, esse é o classicão, né? É, Puxa. um Mido Relógio de Commander, fazendeiro. relógio de fazendeiro. Dourado, muito bonito também, chamava muita atenção. Então, mesmo antes de tu ter o teu primeiro relógio, tu já ficava olhando. Eu ficava. E aí, pois é. E assim, que interessante. Você observar um relógio num ente seu, que vamos dizer assim, é como se fosse uma referência, né? Sim, sim. Um super-herói, vamos dizer assim. É. E meu avô tinha esse perfil mesmo, tinha o perfil de, pra mim, ser na época, um Sim, super-herói, sim, realmente, uma sim. pessoa que era uma referência de Era um cara muito duro, assim, nas atitudes, uma né? referência de um homem correto, Sim, um sim, sim. cara com disciplina, né? Do exército, né? Então, Sim. bem, exigia disciplina. Tinha uma Então. história engraçada que quando a Hum. gente ia almoçar, né? Naquela época, ele obrigava todo mundo a almoçar na mesa de jantar e todo mundo vestido para almoçar. Então, com 8, 9 anos, eu tinha que ir colocar camisa, Cara, bermuda. porra. É, Lembrei a minha infância agora. exato, exato. Não podia ir de chapéu, de boné, de nada, e todo mundo na mesa para almoçar e para Cara, jantar junto. até hoje também, Thiago, interessante o que você falou. Eu sou um cara que eu não costumo estar sem camisa dentro de casa, da minha própria Sim, casa. sim, sim. Isso vem da criação, né, cara? Eu acho que é uma criação que hoje podem dizer aí que era muito positivista, não sei, Uhum, mas que acabou ensinando, passando valores, né? Eu acho que claro. o respeito, né? A educação com o próximo. Então, o que eu fico pensando é o seguinte: o relógio, quando a gente é criança e Sim. observa, talvez não seja no intuito de a gente saber sobre o tempo, né? Uhum, É saber o que que aquela pessoa que é tão importante pra gente, por que que ela tá usando aquilo, né? E como que aquilo é bonito, qual é o sentido daquilo, né? Talvez seja isso que seja a exato. primeira, a É, primeira coisa que chama atenção, né? e eu não tinha essa noção na época, né? Como criança, eu acabava me vislumbrando ali pelo design do relógio e por ser dourado, chamava Sim, atenção. Eu via, às vezes, alguém comentar com ele sobre o relógio, tanto com ele quanto com meu pai. E aí, na época do meu pai, ainda mais, porque eu via que algumas pessoas falavam, né? Tipo, ó, pô, seu Bionô, esse relógio é muito caro, você vai ficar andando com esse relógio na rua, né? sim, sim. Então, isso me chamava a atenção, mas realmente eu não me preocupava. Era mais o design e por ser dourado, e tinha, acho que no passado era normal isso, né? O pessoal É, gostava muito era, desses era relógios cultural, né? Era cultural, né? cultural, é. Até Usar pelo esse. cinema, né? A Rolex tinha muito relógio do presidente, Sim, o Oyster, geralmente eram dourados, então vem essa cultura ocidental, né? exato. Pois bem, então o primeiro contato que você teve foi do seu avô, do seu pai, e aí o tempo foi passando. Diga aí como é que foi essa trajetória. E aí aí tem várias histórias engraçadas sobre essa trajetória, né? Porque na época, aí eu ainda jovem, com 9 anos, meu avô faleceu. Então a questão da estrutura familiar acabou que foi se desfazendo, né? Assim, os alicerces da família que Sim. vieram através dele. E aí eu comecei a trabalhar muito cedo. Então eu comecei a Pô, trabalhar e com. duríssimo, né, cara? Perder Ah, um é. avô, puxa É, vida. foi um momento bem, bem. Por ser, ele era realmente o alicerce da família, Sim, né? Então acabou que com isso tudo que aconteceu, eu acabei tendo que trabalhar muito cedo também. Eu já trabalhava com 14, 13, 14 anos eu já trabalhava. E aí trabalhava numa empresa que fazia eventos, né? E aí eu ficava levando as crianças pro teatro, levava a criança pô, pro interessante, né? cinema. E aí nessas histórias de começar a trabalhar e começar a ter o meu dinheiro, Sim, eu comecei a querer ter relógio também. Eu falei, pô, eu quero ter meu primeiro relógio e como é que eu vou fazer para comprar esse relógio? Porque os relógios eram caros, né? sim. E eu, nessa época, eu estava estudando no ISBA, lá na Bahia, um colégio conceituado lá. E às vezes eu ia pegar o ônibus próximo do Shopping Barra, que é um shopping conhecido, e dentro do shopping tinha uma loja, que eu acho que ainda deve existir hoje, não sei, que chama Uhum. Sigma. E aí, quando eu chegava nessa loja, na frente, né, você tem ali o mostruário de todos os relógios. E eu ficava namorando os relógios, eu parava uns 15 minutos em frente à loja e ficava olhando os relógios. Tanto que eu ficava com vergonha do pessoal pedir para eu entrar. Não, o senhor não quer entrar? Porque eu não tinha dinheiro para comprar, né? E eu passava todo dia praticamente, ficava olhando os relógios. E eu me lembro que naquela época eu era apaixonado pelo Citizen. Mas assim, o que te chamava atenção nesse momento
era basicamente o visual, né? O que te Visual. chamava? Era o tamanho, era a configuração do mostrador, a cor, o que... Naquela época eu era apaixonado para ter um relógio de metal, tinha que Sim, ser de metal, certo. e eu queria com fundo branco. Entendi. Com fundo branco, né? O fundo branco ou Então já era a prateado. tua preferência, né? Era uma preferência que eu tinha naquele momento. E aí eu me lembro que eu ficava namorando vários modelos, mas todo mundo falava do Citizen naquela época. E eu nem sabia a história do Citizen, nada, mas eu falava, não, pô, todo mundo tá falando do Citizen, me parece ser uma boa máquina, um bom Sim. relógio. Muita gente que gostava do Citizen. E aí eu parava em frente àquela seleção de relógios da Citizen e olhava o que tinha mais em conta, né? Mas não me atraía, eu só gostava de um específico do fundo branco, que era o Citizen, e eu acredito que o nome era ProMaster. A gente tem a foto dele, não tem? Eu acho que tem. Vamos Acho que a lá. gente tem a foto dele aí. Aí. Esse aí. Foi esse aí. Então, esse foi a tua primeira conquista, então. Eu já tinha tido outros relógios mais baratos, né? Vamos dizer assim, relógio da feira, né? Que eu comprava ali na feira e ia utilizando, mas não tinha. Consegue lembrar o primeirão? Ó, o primeirão foi um Cássio. Acho que Ah, aquele Cássio, o o clássico. F91, né? O clássico, né? É. Eu tive um daquele e usava no dia a dia. Eu usava mais no dia a dia. Mas esse era a paixão para usar para tudo. Tá, e esse aí, então, foi, assim, a tua aquisição com um sabor mais profundo devido ao tempo que tu levou pra comprar? Qual foi essa relação, assim, tão forte? Esse aqui, eu acho que demorou uns 2 a 3 anos para eu comprar. Caramba! Porque eu não tinha realmente condições de comprar. E aí eu fiquei trabalhando, juntando dinheiro Na empresa lá de na eventos. empresa de eventos. Aí comecei a trabalhar também numa lojinha. Naquela época tava na moda aquelas lan houses. Sim, Só que não era lan house só do computador, era lan house de videogame. Então você alugava um tempo sim, para lembro. as crianças jogarem Isso tinha em PlayStation. Manaus também. E aí eu arranjei um trabalho de atendente lá. Então eu trabalhava de atendente nessa loja de segunda a sexta e sábado e domingo eu trabalhava com evento ou quinta e sexta à noite também. E aí eu consegui E fazendo a caixinha pro e Citizen. fazendo a caixinha pro Citizen. Caramba. E aí eu consegui finalmente comprar esse Citizen depois de uns 2 anos. Ele é igualzinho a esse da foto. E aí fiquei super E aí, satisfeito. quando vestiu ele, assim? Não, aí foi um momento de conquista realmente, né? Ficou assim, muito. Na época foi algo assim, totalmente fora do normal pra mim, porque Já eu não tinha o quê, tinha. uns 16 anos? Eu acho que eu tinha nessa época entre 16 e 17 anos. Acho que Cara, 16, mais de 16 o anos. que é brilhante aqui é como você, e eu acho que devia ser o exemplo, né, para todos os adolescentes, como você aprendeu cedo o valor da conquista, né? Sim, Conquista com seus méritos, claro, né? Você começou a trabalhar, começou a entender o valor que é o seu dinheiro, como você separava uma parte para alcançar esse sonho, né? Então, desde cedo você conseguiu ter esse equilíbrio, né? É um equilíbrio você entre o desejo e o recurso, né? exato, exato. E acabou que nessa questão também dos relógios, nessa época, como eu tinha que fazer um dinheiro e tinha que tentar ganhar algo fora do que eu ganhava como atendimento e nos eventos, Sim. e eu gostava tanto de relógio, eu comecei a comprar e vender relógio. Então, se eu encontrava alguém no colégio, ou alguém na rua que estava querendo vender o Mas relógio, o Citizen tu deixou no o braço. Citizen eu deixei. Não, esse Aí Citizen ficou comigo por um bom tempo, por um bom tempo. Mas os outros, que aí tem as fotos dele aí também, de alguns 2 modelos que na época eu comprava e revendia. Eu peguei fala primeiro aí qual é. o Timex, O Timex, vamos lá pro Timex. É o Iron Man, né? o Iron Man. Ó, Aí, esse aí, ó. opa, Esse aí, ó. Esse foi um dos que eu comprei, revendi. Aí tinha um amigo que tava vendendo e eu fiquei usando ele, eu acho que uns 2, 3 meses. E na época tava na moda, o pessoal não sabia nem como trabalhar e nem apertar os botões, não sabia como é que funcionava. cara, é muito clássico esse É, relógio. Até hoje fabrica, sabia? fabrica, né? É uma linha de sucesso. Aí eu O lembro Iron Man. que eu consegui vender ele, acho que com 3 meses. Não queria vender, mas na época não tinha muito querer, não. Mas aí conseguiu um ágil bom, Consegui mandou um pra frente. ágil e vendi. Agora, Aí, deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que tu conseguiu adquirir esse desprendimento? Claro que o Citizen teve uma paixão diferente, né? sim. Mas esse desprendimento dos outros, assim, pegou um relógio legal. O cara ofereceu, não, já foi embora.
Como é que... Na época, Davi, vou te ser muito sincero, era dinheiro mesmo. Dinheiro, né? Porque como não tinha, eu tinha que pagar minhas contas, né? Eu saí de casa cedo também. Tinha aquele Então, Nokia 5120. tinha Nokia 5120, né? Eu lembro que na época tinha aquele PT 950, que era um tijolão, não sei se você lembra, um da Da Motorola, o grandão, foi Motorola. logo o Da primeiro de Motorola. todos, o Sim, primeiro sim, de sim. todos. Que puxava anteninha. Que quem tinha aquele era rico na Era época, rico. né? Deixava pendurado Deixava pendurado na calça e É, tal. Aquele, eu cheguei a ter um daquele também nessa questão de rolo na sim, época, sim, uma sim. pessoa vendendo. Aí eu cheguei a ter um daquele, mas não fiquei quase nada com ele. E depois fui para esses Nokias, né? Que eram bons naquele momento. 5120, 6120. 5120, 6120. Aí depois veio aqueles menorzinhos coloridos. Sim, é o 8260, eu acho. Aqueles menorzinhos coloridos. Eu me lembro que o colorido era o básico do básico. E a gente achava o máximo, né? Sim, sim. Aí tinha o sabonetinho, que era o 3320. Bons tempos. O StarTech também, aquele que O você StarTech, que StarTech, revolucionou na isso. época, que era de Isso. abrir, né? Sim, sim, muito bom. História de quem tem mais idade, igual a gente, né? Pois é. Infelizmente, né? Ou Infelizmente. felizmente, né? É. A gente, querendo ou não, nasceu numa geração aí bem Sim, diferente. sim. Então você teve esse desprendimento para passar para frente. Esse é um deles, né? O Iron Man, da Timex. Sim. A Timex é uma empresa que ela tem uma história muito interessante. Ela tem um modelo que é o Vietnã, que Sim. foram os que os soldados utilizavam, né? Utilizavam muito o Timex, o Hamilton, o Rolex também. Rolex, muitas histórias do Rolex ser utilizado para conseguir uma informação, por exemplo. O Vietcong, onde é que passou tal tropa aqui? Dá esse Rolex aí que eu te falo. Ó, que Pra legal. você ver. Ó, essa Hoje em eu dia é uma desconheci, não sabia. fortuna, Uma né? Uma fortuna. fortuna. Ah. Então, qual seria o próximo aí que tu, vamos dizer Então, assim? teve um outro também que marcou, que eu também fiquei pouco tempo com ele e vendi. Não era um relógio que eu gostava do design, mas como o pessoal falava para mim, Thiago, se você conseguir um tag, na época, falava, se você conseguir um tag, eu compro. Aí eu falei, pô, mas você compra? Aí, por quanto? Aí ele, tanto. Eu falei, ó, tenho que conseguir um tag. Então foi uma oportunidade. Aí tinha uma Temos a pessoa... foto aí? Tem aqui, acho que ele tá depois desse aí. Olha ele Aí. aí. Olha só, Sim. rapaz. E vocês veem que fundo branco, né? Eu tinha Fundo uma paixão por branco. fundo branco, né? Era para Legal. vender, mas mesmo assim eu pegava o fundo branco. Legal. Mas assim, deve ser o quê? Uns 36 mm, isso não? Ele é bem pequenininho. Tanto que eu me lembro que no meu punho ficava pequeno. Sim. Eu achava que não ficava tão legal, né? E essa pulseira é o S, né? Isso. S Aquele do S. Senna. Muito bom. E você vê que os ponteiros dele, ele traz aqui um pouco o Rolex, né? Sim, com certeza. Então lembrava o Rolex. E as pessoas falavam isso dos ponteiros. Acho que por isso que ele era tão valorizado na época. Tem isso também, né? Eu acho que a maioria, Thiago, das marcas já teve um modelo assim que lembra o Rolex. A Sim. maioria, cara. Impressionante como acertaram nesse design do sub, né? Tem um nome, né, que eles dão hoje em dia para os relógios que são parecidos. Inspirado? Romage. Romage. A maioria, cara. A Oriente tem Romage do Submariner. A maioria. Todos eles você vai ter um... Tem tag que você olha e pensa que é um sub também. Sim. Aí esse, na época, surgiu uma oportunidade de um amigo que estava vendendo no colégio. E vendendo muito barato, eu acho que era do pai, ele estava apertado. E ele vendeu, assim, preço de bebida de final de semana. E aí, esse me deu um lucro considerável, assim. E ainda usei ele um período e depois de uns... Consegue lembrar por quanto vendeu? Ó, eu acho que na época deve ter sido uns... Eu devo ter vendido, tipo, uns 500, 600 reais e paguei 100. Então hoje seria como se fosse uns... Eu comprei por 400 e vendi por 2.000 e pouco. Sim. Então, assim, É isso. eu ganhei umas 4 vezes o Sim. valor que eu comprei. Mas assim, foi um pulo, tipo, do Timex pro tag, sim, né? Sim. Pro tag foi um Então pulo você grande. já era um negociador nato, né? Mas eu fiz muito isso quando jovem, tanto com... E aí, com esse lucro do tag, qual foi a tua empreitada? Ou foi pra pagar dívida? O que foi? tudo para pagar a Entendi. dívida. Porque eu acabava como... Também nessa época eu já estava na faculdade. Entendi. Então já começava a ter um custo de vida mais elevado. E aí essas questões eu acabava usando todo esse dinheiro que eu ganhava Pra girar, né? para girar. Ou eu comprava outro Mas ainda tava com o relógio. Cits ainda não? Tava. Não, o Cits eu vim me desfazer dele, eu já era adulto, acho que botar aí com 27, 28 anos. Uns 10 anos com o relógio. Né? E funcionando, né? Funcionando perfeitamente. E eu vou te falar, eu ainda tenho vontade de comprar um igual,
para poder relembrar ele, o meu primeiro Sim. relógio, assim, realmente eu me arrependo de ter me desfeito dele no passado. Pois é, né? Eu não, Acontece muito isso. não Acontece deveria ter muito isso. vendido, né? Acontece Mas o muito. momento foi necessário. E aí, tá, depois do tag, qual foi o... Ó, depois do tag, eu entrei num outro momento que eu comecei como estagiário numa multinacional belga, uma empresa belga. Mas peraí, vamos dar um pause, Claro, só voltando um pouquinho. Você entrou na faculdade, só, né, pra gente saber um pouco da claro, tua claro, claro, história. claro. O que que te levou a escolher o curso que tu escolheu? Hum, essa é outra história engraçada também. Na época, eu queria fazer direito. Não queria, eu fiz administração, mas não queria fazer administração, eu queria direito. Só que direito na Bahia, quando você passa na federal, as matérias são todas, você estuda pela manhã, pela tarde, pela noite, não tinha Sim, como você definir um horário é meio que específico. integral, né? Você podia ter aulas pela manhã, no outro dia aula pela tarde, no outro dia pela noite, e acabava que eu não conseguiria trabalhar, e eu precisava trabalhar para me sustentar. Correto. E aí, na época, eu falei, pô, agora eu preciso fazer uma faculdade. Que faculdade eu vou fazer e que eu consiga conciliar com o meu trabalho? E aí, na época, eu falei, ó, aqui eu consigo pagar é a faculdade de administração. É a única que eu tenho condições de pagar e eu não vou poder passar na Teve alguma federal. influência de pai, de mãe, não? Ó, teve sim influência, teve uma influência de uma ex-namorada, na verdade, né? Que ela foi quem me influenciou a fazer a faculdade, porque na época eu estava trabalhando como representante comercial. Certo. E aí eu já ganhava como representante comercial, tipo, 3 vezes o que eu poderia ganhar como estagiário. Entendi. E eu não queria deixar de ser representante comercial. Só que na época ela comentou comigo, ela falou: "Ó, você tem, na minha cabeça você tem duas opções. Uma, ou você vira estagiário de uma grande multinacional, porque a gente tem lá na Bahia o polo petroquímico, né? Então tem Sim, muitas sim, empresas sim, sim. internacionais, ou você passa num concurso. E aí eu tive, aí são duas histórias engraçadas. Uma que na época eu comecei a estudar para concurso, e aí eu estudei para o concurso da Polícia Rodoviária Federal. Isso aqui é E 2002, 2000 não? 2002, Sim. 2001, por aí. E aí eu comecei a estudar para o concurso da Polícia Rodoviária Federal, eu fazia atividade física também, eu estava bem na época, Uhum. tinha uma base boa do colégio que eu tinha estudado. Falei, pô, vou passar. E comecei a estudar o Código de Trânsito, legislação de trânsito, tudo, porque 40% da prova era o Código de Trânsito. Foi um concurso que teve física, essas coisas, né? Foi, Sim. tinha física e tal. Aí estudei e treinando, né? Aí eu corria, eu acho que eram 2.400 metros em 12 minutos. Eu Isso, acho que é isso. isso, isso, isso. Aí eu corria, fazia barra. Tinha salto e tal, O abdominal. pessoal na academia, quando viu eu correndo na esteira com a esteira inclinada, parecia um maluco correndo na esteira, correndo a 10, 12. Os caras falaram, esse cara é louco, tá correndo na esteira. Mas beleza, fisicamente eu estava bem. Na parte de estudo, eu tinha priorizado a parte de legislação de trânsito, estudei muito também e fui fazer a prova. Só que quando eu fiz a prova, eu não tinha estudado sobre a metodologia da prova, e quem faz a prova é a CESP-UNB, que é aquela Universidade de Brasília. Sim. E quando eu fiz a prova, eu fui assinalando todas as que eu sabia e Ah, era o certo anulava a a errada anulava a errada certa, elimina uma entendi. certa. Aí Tem eu uma, peguei. tem uma estratégia Ah, fodida terrível. pra fazer isso aí. Aí eu marquei a prova toda e deixei circulado 7 questões que eu não tinha certeza se eu estava certo ou se eu estava errado. Só que eu comecei a ver o pessoal saindo, né? Da sala. Tipo, falei, pô, esse pessoal é muito inteligente, pô. Já tá indo todo mundo embora, eu tô me apertando aqui ainda para finalizar, né? Sim. Aí voltei nas 7 questões que eu tinha circulado e falei, ó, sabe de uma, eu vou marcar as 7, eu vou acertar. Aí eu marquei as 7 questões. Quando eu marquei as 7, errei 5. Das 5 que eu errei, eliminaram 5 certas. 10 pontos foi pro barro. E eu me lembro que era alguma coisa assim, tipo, se eu fizesse 77, 78% da prova eu tinha passado, Sim. e eu fiz 72. Então, se eu não tivesse marcado as questões que eu marquei no final, Sim. eu tinha passado, né? É porque o grande problema desse sistema da CESP é o seguinte: se você, de 10 questões, você acerta 9, a que você errou tira mais um ponto, então você fica com 8. Exato. Então é isso que E é aí, na muito época, complicado. eu não tinha percebido isso e E isso não sabia. é exponencial, vamos dizer assim. Se de 10 você acertou 6, 60% da prova, você vai Sim. ficar com 2 pontos só.
Porque Exato, os 4 que você errou vai ser tirado do certo. exato, exato, Então já pensou você fazer 60% da prova e ficar com 20% de rendimento? exato. É uma loucura isso. É terrível. Não, eu lembro que eu tinha estudado, então eu estava preparado. Na hora que eu recebi o resultado, eu entrei em depressão, eu fiquei mal, assim, na época. Entendi, Peguei cara. um ônibus, saí rodando de ônibus lá perdido lá pro Salvador para Não, eu te poder entendo, eu te pensar na entendo, eu época te que entendo. não era Já fácil. fiz muito concurso também, vixe É, Maria. mas assim, quando você sabe que você ia passar e você não passa por algo muito específico, né? Aí acabou que não deu certo, mas no final, como tem aquele ditado, né, que fala que Deus escreve certo por linhas tortas, É, né? cara, a água ela flui por onde ela tem que Exato. realmente estar, entendeu? Eu acho É, que, te falando como alguém que está dentro do serviço público, eu acho que você tem um talento que, se você fosse para esse meio, que é muito, vamos dizer, viciado, né? sim. Talvez seria um talento desperdiçado, né? Sim, Sem, sim, sem sim. querer ofender nenhum servidor Claro, público, claro, né? claro, claro. Mas assim, a gente vê que muitas vezes a política ela atrapalha muito, né, o serviço público. Sim, sim, sim. E talvez não mude isso, esse que é o problema, né? É. Mas tudo bem. Então quer dizer que você pegou essa sugestão de ou fazer o concurso ou virar estagiário de uma Ou virar multinacional. estagiário de uma Tá. multinacional. Aí na época, como eu não passei no concurso, eu comecei a estudar para virar estagiário. Aí na época eu me inscrevi em duas empresas. Uma é uma representante da Coca-Cola, que é a nossa, e a outra uma multinacional belga. Passei na Coca-Cola, comecei a trabalhar lá, Ah, tinha uma fiquei. prova para ser estagiário. Tinha. E aí tem muita história também, porque eu lembro que eu fui para entrevista acho que era o gerente regional de vendas. E aí ele, pô, bom, para estagiário, ele chegou lá e me perguntou, Thiago, você conhece PROC-V, tabela dinâmica? Que você aqui falou, né, que você tem o básico aqui de Excel e tal, e a gente vai precisar muito que trabalhe com isso. Aí eu falei, ó, eu vou ser muito sincero com você. Não tenho ideia do que você está falando. Não tenho ideia do que é tabela dinâmica, não tenho ideia do que é PROC-V, mas aprendo rápido. Sim. Aí ele falou, não, gostei do que você falou. Precisa Gostei que você sinceridade, falou, é. gostei da sua sinceridade e gostei que você falou que você aprende rápido. Então, eu ia te colocar para fazer uma prova agora, não vou te colocar mais para fazer e vou te dar a oportunidade de fazer ela amanhã, às 7h30 da manhã, aqui no mesmo lugar que você tá. Eu falei, pode ficar tranquilo, amanhã às 7h30 eu tô aqui e eu faço a prova. Aí ele falou, pô, gostei de você de novo, porque eu esperava que você ia pedir mais tempo, você não pediu tempo, né? Eu falei, Sim. não, beleza. Aí saí de lá desesperado, né? Saí de lá, falei, pô, eu tenho até amanhã, 7h30 da manhã, são 3 horas da tarde, eu tenho a noite para aprender PROC-V e tabela Sim, sim, dinâmica. sim, sim. E aí saí buscando quem poderia me ajudar e descobri que um primo meu trabalhava com sistema de informação, conhecia muito dessa parte de Excel. Fui para casa dele, fiquei lá até 2 da manhã, ele me ensinando, estudei tudo. Aí quando deu 5 e pouco, eu peguei o ônibus para ir lá para a prova. E a prova que eu fiz, eu fechei a prova. Caramba. Porque eu, eu brinco, tenho uma frase que eu falo, né? Quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho, né? Sim, sim. E aí eu fiquei realmente treinando demais. Aí quando cheguei lá, eu achava que ia ser uma prova difícil, é uma prova básica. Sim. Ele meio que me assustou mesmo de Sim, sim, propósito, sim, sim. para ver se eu ia render. E aí eu consegui, aí fechei a prova, ele falou: "Ó, você mentiu para mim ontem, né? Você falou para mim que você não sabia de tabela dinâmica, você nem sabia o que era PROC-V". Eu falei: Naquele "Realmente". momento eu não sabia, né? Eu falei: "Eu realmente não sabia nada, ainda fiquei com vergonha de você quando você me perguntou, eu não sabia". Mas eu aprendi de ontem para hoje. Aí ele me contratou. Aí me contratou, eu fiquei pouco tempo, fiquei 3 meses. Aí quando eu tava lá, surgiu uma ligação dessa empresa belga, aí eles falaram, então vamos ter o processo seletivo aqui, você passou no primeiro e no segundo, a última fase é você conversar com os diretores, né? Mas isso para ser estagiário Passei já. estagiário, Caramba, passei estagiário, loucura, impressionante. loucura. E aí eu fui, ó, na última fase dessa empresa belga, eu tive que fazer uma apresentação para o gerente comercial e o gerente operacional de um case. Aí eu fui, fiz essa apresentação, passei, e na época eu fiz um estudozinho de mercado rápido para ver se era o mercado de bebidas ou o mercado onde essa empresa estava inserida, né, na logística dessa empresa, que tinha melhor opção de crescimento dentro da empresa, questão salarial, né, tal. E aí eu vi que essa empresa belga tinha uma possibilidade melhor de crescimento e salarial também. E aí fui para ela. E aí lá também é uma história longa. Lá eu passei 11 anos. Não, mas aí estagiário pouco tempo, né? Estagiário eu fiquei 6 meses Tá. como estagiário. Aí tem muita história também, tem que ver se vai dar tempo da gente Não, tudo contar. bem. Aí, Mas, nesse momento, a gente
parou, que você começou a fazer faculdade, ainda estava com o Citizen. Tava com o Citizen nessa época, aí fiquei com o Citizen um bom tempo, assim, eu não tinha interesse em pegar nenhum outro relógio. Aí eu fui começar a querer relógios de um perfil melhor do que o Citizen, e já trabalhando nessa empresa belga, já no polo petroquímico. E aí que vem a pergunta, o que te levou a pensar assim, não, preciso de um outro relógio agora? Ó, na época, eu fiquei como estagiário, e aí, estagiário, depois de 6 meses, eu fui contratado para assistente. Aí passei mais um tempo como assistente, aí também ainda não era essa época do relógio, aí fui promovido para supervisor. Ok, quando chegou em supervisor comercial, aí eu comecei a ir para reunião, ter muita reunião com o cliente, e quando eu chegava nas reuniões com o cliente, eu olhava os relógios, né? Então eu via Ah, os relógios dos clientes, então eles tinham Omega, Tissot, a Swatch, vários relógios assim que entendi. me chamava a atenção. E eu tava com meu E aí tu Citizen, voltou a ter uma outra referência, né? e eu voltei a ter uma outra referência de relógio, não com a mesma visão que eu tenho hoje, de relógio como personalidade da Sim, pessoa, sim, sim. mas com uma visão de que eu precisava ter um relógio melhor. E até porque o relógio que você via no pulso dos gerentes, enfim, condizia com o patamar O ali ou patamar na dele. empresa ou social, enfim, Exato. entendeu? Então já te dava uma visão, né? Sim. Vamos dizer, pro futuro, vamos dizer assim. Exato, exato. E aí isso me chamou muita atenção. Aí nessa época surgiu a minha promoção, a minha primeira promoção para gerente. Quando eu fui gerente, acho que eu estava com 26, 27 anos, quando eu fui gerente pela primeira vez, também nessa empresa belga. Aí eu comecei a ter oportunidade de viajar para fora. Foi quando eu tive a primeira chance de viajar para Foi pra fora. onde? Aí eu fui para Bélgica, fui para Caramba. Antuérpia. E aí, como eu já era apaixonado por ficar olhando o relógio, então como era a viagem na época? Era Salvador, Lisboa, Lisboa, Bruxelas, Bruxelas. Bruxelas, eu ia até Antuérpia, né? Aí já não era mais de avião, já era de carro. E toda vez que eu chegava em Lisboa, eu ficava pelo menos 1 hora namorando todos os estandes de relógio. Mas no aeroporto, No não? aeroporto, Ah, tá. no Dutch aeroporto, Free. no Duty Free. Chegava lá no Duty Free e começava. Muito Tissot, muito Muito Tissot, Victorinox, eu muito acho. SWAT, SWAT. Victorinox. Sim. Naquela época eu não tinha nem noção do que era, por exemplo, um Omega, do que era um Breitling, os relógios, né? Seiko nem pensar. Seiko nem pensar, não tinha nem ideia do que era Seiko, né? Das empresas japonesas, não tinha Cara, ideia. tem um amigo, só fazendo um parênteses Claro, rapidinho, ele falou assim: Caraca, Davi, eu olhava aquele Seiko lá no centro de Manaus, eu não fazia noção, cara, da história dessa empresa. exato, Então eu falei, cara, mas é assim, mas o bom é que a gente podendo compartilhar, né, informações, o relógio ele traz pra gente muitas pessoas que têm um tipo de pensamento assim, preocupado em não ter só uma coisa pendurada no braço. sim, Todo o valor agregado com relação a isso, entendeu? exato. A história daquele relógio, Sim, né? A história então, daquela marca. então ele falou assim, cara, eu nunca imaginava que aquela empresa, a Seiko, sofreu um terremoto e ela quase faliu os suíços. Eu falei, pois é, então, ainda bem que você está tendo uma outra visão muito legal que a gente possa, né, fazer as pessoas, não vou dizer assim, ensinar algo, mas pelo Sim, menos instigar. exato. Instigar, eu acho que é isso que é importante. Eu acho que tem um ponto na nossa cultura também brasileira que a gente não liga tanto para entender a história das coisas, né? Sim, E isso é um item importantíssimo, né? Tudo que você vai fazer, se você começa a estudar a história daquilo, isso te dá muito mais valor ao que a decisão que você vai tomar relacionada àquilo ali, né? com certeza. Até numa Inclusive, compra eu mesmo. até no grupo um dia desse eu falei assim, esse negócio de história, né? Tava falando que o Hugo Boss, né? Ele foi Sim, o estilista da SS, né? exato. E a gente hoje em dia usa aí, não, nem imagina, né? Sim, Então, aí que vem, você tem que saber de onde veio, para onde você vai. Eu acho que, cara, todo mundo devia ter uma noção assim de história, de ler o que aconteceu no mundo, porque as coisas elas se repetem por isso, né? Você não sabe o que aconteceu antes, repete o que vai acontecer agora. E o que acontece hoje muito a gente é a sociedade hoje que está movida pelo headline, né?
Então você tem Sim, ali sim, a sim, sim. informação mais importante. Então a gente sabe um pouco de tudo, mas não sabe nada. Exatamente. Porque a gente lê ali só o headline, o que é a informação, mas ninguém entra no dado em geral para você ler toda a história ou E a saber o que história está pode ser acontecendo. o contrário do que tá escrito no título, né? Exatamente. Sem dúvida. Então Sem você dúvida. chegou no Duty Free, deu de cara com as marcas Ah, aí, as âncoras, e namorava, e aí? É aí tudo em euro já? É euro, tudo né? em euro, tudo em Ah, em euro, euro. tudo em euro, né? E olhando e fazendo a conversão, né? E pensando como é que eu ia pagar, né? Porque não dá para dividir, né? Lá você tem que comprar e pagar de Naquela uma vez época só. devia ser o quê? 2,50 não? Ah, uns 2,50, Cara, 3, eu já tive essa sorte de viajar pra Europa com 2,25, cara. 2,25. Cara, Ah, aluguei excelente. carro. É. Pô, eu conheci, eu acho que 18 cidades em Portugal. Aluguei o carro, o Seat Ibiza, carro Aham. espanhol, né? A 2,25, uma maravilha. Hoje Ó, em dia tá o quê? 6, 7, sei lá quanto. agora tá 5,70 e pouco, né? Mas chegou a 6,20 há pouco tempo atrás, né? Então, Sim, um valor absurdo. Mas na época eu ficava namorando vários relógios e eu já escutava muito sobre os relógios suíços. sim. E aí o pessoal falou, pô, Thiago, Mas tu já viajou com o teu Citizen, não? já com Citizen. Eu Tá. viajei com Citizen Então, nessa época. cara, Meu tu Citizen devia ter viajou guardado esse Citizen. por isso que eu te Devia... falo, por isso que eu me arrependo, porque assim, ele faz parte da minha história. Pois é, cara. Mas assim, eu E. lamento te informar Aham. que tu comprar outro Citizen não vai ser a mesma coisa. Ah, não vai. Eu Entendeu? vou te falar, eu tive agora há pouco, né, em Miami, e eu acho que eu até te mandei uma foto de um Citizen, Sim, né? sim. É um E diver, um né? diver, Sim. um diver. E tava olhando, aí a pessoa que tava me mostrando tava explicando um pouco do conceito Mas dele. hoje eu entendo que eu cometi um ato falho. Vou te falar Sim, por quê. Eu não sabia da tua trajetória de vida, porque eu entenderia por que que chamou a atenção aquele Citizen. sim, Toda, né, a nostalgia da marca, do teu momento, né? exato. E eu lembro que eu te desencorajei, né? Falei, pô, Isso, nesse isso. preço, não sei o que e tal. Mas hoje, se eu soubesse, né? Por isso que esse episódio é importante. Se eu soubesse toda a tua história com o teu sítio, a tua aquisição, tua conquista, eu talvez pensasse, pô, cara, é interessante pra ti esse relógio. E era engraçado na época que eu tinha o Citizen, porque eu andava com orgulho com o Citizen no pulso, que parecia que eu tava com um Rolex Daytona, daquele de fundo branco, sabe? Que era um orgulho muito grande, né? Então, pra mim, aquilo era um relógio mais caro do mundo, Sim. Tu, né? tu lembra daquele windsurf? Não sei se tu chegou a. Lembro do windsurf. Tenho um amigo, o Ivan, que veio aqui também. Ele falou, cara, Davi, a única coisa que fez eu parar de beber foi o Citizen Windsurf, que eu tive que parar pra economizar. Economizar pra poder comprar. É verdade, é verdade. Foi bem, aí foi que você atravessou o Atlântico com o seu Citizen, cara. Atravessei com Citizen. Caramba, Atravessei com Citizen. impressionante. E, e lembro que olhando na loja em Lisboa, Tu ajustou ele no avião, não? ajustei. Ah, Ajustei no tá. avião. E olhando ele na loja, eu falei, pô, olhando alguns lá na loja, eu tava com ele no punho. Aí eu tava vendo os preços e eram muito caros. Aí eu falei, eu Sim, não vou ter condições de comprar nada disso que tá aqui. sim. E aí tinha uma lojinha à parte da Swatch. E eu li o preço e falei, ó, esse aqui eu consigo, esse aqui dá pra comprar, dá pra me arriscar aqui. Vai me apertar um pouco, mas eu consigo. E era um SWOT e é automático. E aí o vendedor foi me explicar um pouco de como é que funcionava o mecanismo do automático. Eu falei, então esse é o relógio que eu quero. Olhei o fundo aberto, transparente, né? Aquele, Aquele não aberto, aquele movimento. transparente, o movimento e tal. Ele começou a me explicar como é que funcionava o Aquilo te movimento. prendeu ali, né? Aí eu fiquei louco. Eu falei, pô, agora vai ser esse aqui. E era o mais caro do SWOT, não era o mais barato. Sim, Eu tava sim, olhando o sim, mais sim. barato e ele me mostrou o mais caro. Na faixa do quê? Uns 300 euros? Não? Eu acho que sim. Eu acho que hoje deve estar uns R$ 3.000, eu acho. Por aí, R$ 2.500, por aí. 2.500, R$ 3.000. Um automático desse modelo. E, e aí comprei. Mas comprei sem poder comprar, porque não tinha condições de comprar aquele modelo. Cara, mas é isso, Thiago, isso que é impressionante. Se você pegar os entusiastas, né, da Sim. horologia, Aham. todos eles, cara, não vou dizer todos eles, porque generalizar às vezes é um erro, né? Na maioria das vezes. Mas a maioria deles, 99%, que já passaram, né, por essa trajetória de ter o seu primeiro Cássio, ter o seu primeiro Seiko, ter o seu primeiro Omega, ter o seu primeiro Rolex, eles falam assim, cara, as minhas melhores compras foram por impulso, em relógio, Exato, em relógio. exato. Porque hoje que os caras
tem dinheiro pra dar e vender, Sim, eles falam assim, cara, nada mais me atrai, assim. Eu acho que naquele tempo que era uma descoberta, sim. que eu não podia, É. E você que dava muito mais valor àquilo, muito né? mais Muito valor, mais muito mais valor, valor àquela impressionante. compra. É. E aí foi o teu caso Aí também. foi o meu caso. Aí eu comprei o que eu não podia, paguei uma parte com o dinheiro que eu tinha feito a conversão, a outra parte eu coloquei no cartão de crédito, porque eu Sim, não tinha dinheiro suficiente para pagar. sim. E aí fiquei usando E não podia esse. parcelar, Não eu não sei podia. como é que é agora, Não, mas eu não... botei no cartão para frente. Aí a de minha uma vez, de né? uma vez só. É, Aí pagando em IOF, eu nem sabia dessas questões na sim, época. Marinheiro de primeira viagem, de viagem sim. internacional. Paguei IOF, paguei tarifa sobre o cartão. E Acabou o que o que relógio saiu acontecia às vezes, caro. você comprava no cartão e a cotação da moeda na época que fechasse a fatura, pô, É tu podia diferente. até Isso. ganhar o valor, assim, um desconto, né? Sim, sim, Mas sim, tu sim. conseguiu o tax free, não? Não, nem sabia. Tipo, Ah, naquela entendi, época, eu nem entendi. sabia que tinha isso, porque eu poderia ter pedido o tax-free Sim, sim, na sim, sim, saída, quando sim, eu sim. retornasse, e não pedi. Aí fui e comprei esse SWAT. Aí fiquei apaixonado pelo SWAT, fiquei Aí botou o utilizando. Citizen no bolso, guardou o Aí guardei o Citizen. Citizen. Aí o Citizen já acabou não fazendo tanto sentido, mas eu usava uma vez ou outra, mas eu gostava de usar o SWAT, né? Era um Sim, relógio sim, 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 suíço, eu já me sentia melhor, assim, quando eu ia para as reuniões, quando eu ia sim. fazer as reuniões. E só que o que que acontecia? Nessa empresa, quase todo ano, ou se não fosse todo ano, a cada 2 anos, eu ia para a Bélgica. Tá. E aí, como eu tinha que ir para a Bélgica para o seminário, acabava que eu tinha a oportunidade de comprar os relógios que eu queria por um preço mais em conta, né? Porque comprava no Duty Free e aí veio a outra E compra. tu naquela época tu não chegou a prestar muita atenção no retail lá aí Não. na... Outra coisa, não tinha nem ideia do retail, nem Sim, sabia que sim, tinha essa opção do retail. sim, sim. Eu vim conhecer melhor essa questão do retail de 3 anos para cá. Entendi. Então, eu realmente achava que era necessário você comprar o relógio novo na loja, e que o retail não seria uma boa opção, ou eu realmente até desconhecia essa opção. A gente tem foto desse watch aí. Tem. Passando ele aí, Vai quer mais, ver? pode ir. Não, agora Não, é o foi que... das fotos, É os das da fotos, é. foto, desculpa. A IWC. Eles lançaram um modelo que ele brilha tudo, a É. pulseira, tudo. Agora, uma coisa desses AWC que eu não gostei tanto, eu não vi nenhum modelo dele ainda, a não ser o Portuguese, que eu não sei se a pronúncia correta é essa, que ele é mais fininho. Os outros, ele tem uma altura maior, assim, 15, Sim. 14, né? E Eu eu acho que os tava. cronos geralmente são mais São gordinhos, assim, mais né? gordinhos, né? Esse foi o SWAT. Então, esse foi o primeiro relógio adquirido em terras Em europeias, né? terras europeias. E esse aí eu posso falar também que foi um. Ele é borracha, não? Era uma. Não, uma pulseira de couro. Ah, couro, É uma tá. pulseira de couro. E esse couro você vê que ele se desfez com o tempo. E eu não consegui. Não consegui uma pulseira, porque você vê que é uma pulseira de 3 pontas ali, né? Ela é diferente, não é essas pulseiras normais. Pois é, na própria SWAT não conseguiu. Não Então vai ter consegui. que ser um serviço artesanal aí. Ou eu vou ter que fazer uma solicitação direto no site deles, ver se eles me dão Pois retorno. é, Mas já na tentou? loja, no site não, mas É. na loja não tem. Na loja deles não tem. Eu vou tentar no site. E esses dias, eu até estava testando ele, né, para ver se estava funcionando Ele tem o direitinho. lumen, né? Tem. É. Eu dei a corda nele e tal, e deixei ele no bolso, funcionou normal, perfeito. Pois é, aí que vem o Como é que automático, pode, né? né? O automático ele dura 50, 100 anos, E né? sem Se você revisão, não assim, eu não sei. fiz nenhuma revisão nesse O relógio e. o que você precisa fazer é porque, assim, a SWAT, se eu não me engano, o mecanismo dela é blindado. Sim. Talvez você não consiga fazer uma revisão, né? Mas ele vai funcionar com certeza aí 10 anos, 15 anos, Ah, tranquilamente. Os relógios automáticos convencionais, recomenda-se de 5 em 5 anos você mandar lubrificar, né? sim, Porque são engrenagens, querendo ou não, exato. né? Então, assim, Thiago, o que que eu poderia te falar? Esse relógio, cara, você poderia recuperá-lo, a pulseira, né, claro. Sim. E ele não deixa de ser um marco na tua vida, né? Ah, sem dúvida. Sem Então, esse dúvida. aí, se eu pudesse dar uma opinião, deixa na sua coleção. O ideal era ter o Citizen e ele, né? Sim, 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 Mas sim.
Esse Ele, aí, acho que vale a pena você manter. e o que eu Vamos dar uma gosto polida dele, nele. e o que eu gosto dele também, é que você vê que ele tem um design moderno ainda para o, Ele é moderno, né, ele é moderno. estilo racing, esse aí. Isso, Pra quem curte muita corrida, né? exato. Ele parece um pouco com aqueles modelos da Tag, né, que Sim. Fórmula 1 e tal, O Carreira, né? com carreira, Muito bom. Então, recupere aí e use ele com muito, muito orgulho, que é a sua história que tá Sim, descrita aí. sim, sim, E aí, sim. depois dele, qual foi o outro? Aí depois dele, numa viagem também, só que antigamente nos voos internacionais tinha a venda. Eles Sim, vendiam, sim, sim, eles sim. vendiam relógio, perfume, né? A tripulação vinha vendendo esses itens. E eu me lembro que tinha uma menina da tripulação, ela chegou e trouxe a revista, eu comecei a folhear a revista e parei na do relógio e fiquei namorando todos os relógios. E aí, novamente, eu falei, pô, qual é o relógio que eu tenho condições de comprar com o dinheiro que eu tenho, né? E aí surgiu um Victorinox. Mas foi exclusivamente pelo preço? Não, eu queria um Victorinox, eu já queria um relógio suíço também, eu tava naquela linha Tá. de querer o relógio suíço. E por que o Victorinox? Não tem a ver com a história, O canivete é famoso, né? não tem a ver com a história da Victorinox, mas tem a ver com essa questão do conjunto, né? Eu já Tá. tinha realmente um canivete da Victorinox. Hoje, todos os canivetes que eu tenho são da Victorinox. Muito Outra bom. coisa que eu gosto também, que eu tenho coleção, tem uns quatro canivetes Canivete. da Victorinox. E, e aí, na época, olhando, folheando a revista, eu falei, gostei desse modelo aqui. E era um modelo que só era vendido, supostamente, eu acredito que seja isso, ele só era vendido no voo, você não consegue comprar na loja. É verdade. Tem É muitos verdade, né? modelos assim. Eu comprei um Sturmansky, um russo, Sim. que era em homenagem ao Yuri Gagarin, né? Aham. No voo. Eu descobri que ele era feito exclusivamente pro voo. Ah. Aí eu lembro que ela falou, não, ó, esse aqui só você vai ter ou as pessoas que estiverem fazendo esse voo Ou aqui, que retail, estiverem né? retail, o retail. E aí eu comprei ele, o Victorinox, É o Maverick. um A gente Maverick, tem a foto também. Maverick. E esse Maverick tem uma história engraçada também, porque você sabe que o Maverick, essa história do Maverick, ela vem do Top Gun, né? Top Gun, isso. E Aí. Então esse é o teu terceiro relógio, vamos dizer assim, né? terceiro relógio, que eu comprei, esse eu comprei no voo, ah, e Hum. esse eu posso te falar que foi um dos que eu mais utilizei, O é, o Victorinox? Victorinox. Pô, legal. Por que eu mais utilizei ele? Porque ele, na minha opinião, ele tem um design muito bonito. Sim. Ele é fino, então ele abraça o braço com muita facilidade e eu conseguia utilizar no dia a dia do trabalho. Tanto quando É borracha ou silicone? borracha. Tá. Tanto quando eu ia para uma reunião ou quando eu precisava ir na praia, tipo, era o relógio para tudo. Né? Eu conseguia usar esse relógio para tudo que eu E esse, precisava esse, fazer. esse relógio, assim como o canivete, né? Ele dá um punch, assim, ele tem uma Dá. robustez, né? É. Muito interessante E a chama muita Victorinox. atenção. Eu me lembro que eu chegava nos locais e o pessoal olhava o relógio, ficava Sim. olhando o relógio, né? É porque contrasta a parte de metal com Sim. a borracha preta, né? Muito bem construído esse relógio, cara. Eu realmente eu fiquei Lembra apaixonado quanto por foi? ele. Eu acho que na época uns $150. Sim, $150. Mas na época era uma grana. Sim, cento e sim, cinquenta sim, sim. dólares naquele período era Mas já foi uma compra mais tranquila, não foi? Ou Foi, foi... foi, foi, foi. Já foi uma compra que eu sabia que dava para pagar, assim. Sim, sim, Eu, sim, sim. eu comprei com mais tranquilidade. As outras não, as outras foi meio loucura mesmo, loucura. Mas teve outra loucura, depois desse veio uma outra E aí, loucura então aí. você gostou, aí já deixou um pouco de lado o SWAT. O E- Citizen já tinha vendido. Já, o Citizen Entendi. já tinha vendido, eu tava com SWAT, tava com esse, e esse eu tava usando muito, muito, muito. E era o que eu mais gostava, E aí, o na que que época. te interessou no próximo? Então, aí o que foi que aconteceu, né? Nessa aqui também, eu gostava muito dessa história do Maverick, né? Sim. Do Top Gun, eu Tom adorava o Cruise, filme Top Gun, Tom aquela moto Cruise, dele, a né? moto, a música. Até no evento da empresa que eu tive agora, como eu trabalho agora na aviação, eu botei no evento a música do Top Sim, Gun. sim, sim, Então, sim. e depois vai ter em outro capítulo a gente vai conversar sobre essa história do Maverick, Pronto. que também acho algo legal. Mas aí depois desse, eu sempre gostei de esporte e sempre gostei de esporte de contato. Então, eu fiz capoeira há muito tempo. Eu fiz, eu acho que uns 7, 8 anos de capoeira. Depois fiz uns 3 anos de kickboxer, fiz boxe. Então, eu sempre gostei de esporte de contato. E eu Sim. queria um relógio resistente.
E aí eu comecei a estudar para saber pô, qual é um relógio que é resistente, que aguenta a Não pancada. tem nem, eu já sei qual é, não tem nenhum outro que você poderia comprar que não Não fosse tem. G-Shock. Exato. Esse aí mesmo. E aí, tá, cadê a foto dele aí? Essa figura aí. Essa figura. E agora sim, tu não comprou um G-Shock, tu comprou O o G G-Shock, né? Shock, O é. G-Shock. É. Eu já vi esse relógio em Lisboa uma vez. Ele tava, salvo engano, 1.800 euros, É cara. isso mesmo. Caríssimo, É, caríssimo. é. Ele é muito caro, é um relógio que eu preciso fazer uma manutenção básica, porque eu vou te falar, esse relógio, tudo que você imaginar eu já fiz com ele. Mas te comprou fora. Comprei fora. Tá, Esse aí foi outra compra que eu tava em Lisboa de novo, só que eu já fui intencionado a comprar ele. entendi, legal. Diferente dos outros, esse, devido a essa questão dos esportes, eu falei, não, eu preciso de um relógio forte, Legal. porque eu tava usando muito aquele outro para as O atividades, o Victorinox, né? Victorinox, e tava destruindo o relógio. Tava começando a arranhar muito o relógio. Sim. E aí eu falei, não, tem que pegar um relógio mais resistente. Aí foi quando eu comprei esse, mas esse, de novo, por mais que eu já tivesse uma condiçãozinha um pouco melhor nessa época, foi a loucura também. É porque é uma grana, né? Porque era uma grana Mil e absurda. cacetada. E tinham outros modelos G-Shocks mais em conta, mas eu gostei Não, desse. mas esse é o relógio, cara. É, Por muito tempo, eu acho que talvez ele só perca para aquele Frogman, que é o sim, das forças especiais, né? exato. E ele marca tudo, né? Então, assim, ele marca altitude, longitude, temperatura, Ele é solar, não? solar. Ele tem também É, tá aquele ali Tough Movement. ah, ele tem funções que, sendo muito sincero, até hoje eu não sei usar. Não sei usar, de tanta função que esse relógio Sim. tem. Ele faz a atualização do horário automático, Mas é aí que tá, Thiago. Claro, né? A divergência faz parte da construção do conhecimento. Sim, E muitas referências minhas sobre a urologia, né? Sobre os relógios, né? Porque o pessoal entende urologia, enfim. exato. Eles falam assim, pô, a Cássio, ela não é uma marca de relógio, é uma marca de calculadora. Uhum. Porque realmente tem umas calculadoras. Quando eu fazia engenharia, tinha aliás, era Cássio? Não, era HP, desculpa. Mas a HP, é. Cássio tem Não, tem várias calculadoras, várias né? calculadoras. Mas eu acho que a partir da criação do G-Shock, a Cássio ficou, vamos dizer assim, autorizada, vamos dizer. Para mim, ela virou uma marca de É. relógio ícone, inclusive, Acho né? que virou uma virada de chave, né? Virada de Foi uma chave. virada de chave, E realmente. esse relógio você observa que porra, é um estupendo, É. uma máquina incrível, né? Então eu tenho essa divergência que, pra mim, cara, assim como a Victorinox, todo mundo, não, é só de canivete. Eu acho que a gente tem que, às vezes, abrir um pouco, né, a Sim, mente, sim, né? realmente é. E entender que as coisas são dinâmicas, que são. Tem muita gente que tem preconceito, né? E acha que essas marcas que iniciaram com um foco ou um nicho de mercado, eles não Exatamente. têm a opção de migrar. Exatamente. Eu acho que a gente vive num mundo onde o processo de mudança ele é contínuo, né? Então, assim, quem É parar no contínuo, tempo tá fora, exatamente. vai ficar fora do E mercado. essa ideia fixa, ela não acredito que seja saudável, né, cara? Não, Por exemplo, a Bulgari tem joias, né? exato. Mas a parte orológica dela é Também, fantástica, exato. fantástica. Então eu vejo que essa máquina aí é incrível. E a Casio tá assim, pô, é uma das melhores marcas de relógio pra Ah. mim, né? E a Cássio, eu lembro que no passado eu cheguei a ter um Cássio, não coloquei aí, que era aquele Cássio que tinha uma calculadora, Sim, tive um daquele já. com aquela calculadorazinha embaixo, assim. Tinha um que tinha até controle remoto, né? Isso foi muito legal, aquela calculadora, né? Então você já saiu do Brasil intencionado a Intencionado a comprar. comprar um desse. Aí quando eu cheguei lá, não fui para comprar esse em específico, eu queria um G-Shock pela questão da resistência, só que acabou que quando eu cheguei lá, o vendedor me mostrou esse, e aí na época eu consegui fazer uma verificação de preço. Sim. Então, eu já era um pouquinho mais safo, né? Aí eu peguei, olhei na internet e verifiquei, qual é o preço desse relógio no Brasil? E no Brasil era tipo 4 mil e pouco, né? 3 vezes mais É. caro do que o preço que eu tava pagando, por mais que eu tava pagando uma fortuna já por ele, na Mas minha nesse tu condição. pegou o Tex, né? Peguei. Já peguei a devolução. A devolução, isso. E aí foi uma cacetada também, né? Foi. Não, esse relógio foi uma excelente compra na época. Eu paguei caro, mas até hoje eu acho que se eu vender ele, eu vendo caro também. É um É, relógio que ainda tem um. Ainda tem um. Não vou dizer hype, né? Mas ele mantém um preço. acho que pelo menos aí uns
2000, 2.000, por 3.000, aí. é por aí. Por Sim. aí. Ele é um bom relógio. Só que assim, é um relógio que você vê, eu preciso dar uma manutençãozinha, É, limpeza, né? limpeza, só É. limpeza, mas o relógio tá funcionando perfeitamente, perfeitamente. Excelente relógio. Então esse aí tu usaste pra todo tipo de Para tudo. ocasião. Até hoje em dia eu uso, assim. Se eu Muito bom. for pra praia, eu vou colocar. Se eu for fazer uma atividade física. Usei muito na fazenda, você vê que ele tá meio sujo de barro ali. Sim. Já usei na fazenda, na chuva, na lama. E aí, quanto tempo ficou com esse aí? Assim, mas aí tu não usava, ou tu ia trocando, né? Ia trocando. Victorinox, Cássio e É, Swatch. Esses do SWAT pra frente, eu não me desfiz mais dos relógios. Entendi. Então eu ficava com o relógio e ia fazendo uma troca de acordo com a Tu acha que necessidade, o né? Cássio representou algum tipo de avanço na tua carreira profissional, não? Qual deles? O Victorinox, o Ó, Swatch? o avanço. Eu posso colocar o SWAT como o primeiro que ele representou um avanço, porque Swatch, tá, foi Swatch. a minha primeira Primeira viagem viagem, sim, internacional sim, e sim. foi logo que eu virei gerente a primeira vez. Então, realmente esse marcou e marcou a minha primeira viagem internacional, né? E você tem muita história para contar de coisas que Quando aconteceram. tu desceu em Lisboa, foi direto. Não, eu desci em Lisboa. Naquela época, como eu ia de Salvador, eu sempre desci em Sabe o que que é Lisboa. interessante? Aham. Não sei se aconteceu contigo. A pessoa desce em Lisboa, vai pra imigração. Não, porra, Lisboa é português, pô. Não. Todo mundo fala português, não tem dificuldade. Sei, Quando o cara te pergunta a primeira frase, tu não entende nada. exato. É uma O pronúncia, sotaque é um diferente, cara. Eu, é. eu sei que o cara perguntava, aí eu não entendi, senhor. Aí ele já ficava puto, né? Eu não sei o Sei. quê, tá aqui, estuda, não sei o quê. Eu não conseguia entender. Eu falei, caraca, pra te ver como que o senso comum diz uma coisa, mas a experiência diz outra, né? E também muito do nosso nervosismo, né? Acho que Também, quando a gente também. viaja a primeira vez, na minha primeira vez também, sim, eu cheguei muito nervoso. Então, na hora que eu fui passar, eu já tava com a cartinha da empresa, Sim. avisando que eu tava indo por aquele motivo e tal. Mas eu me lembro que eu tive dificuldade na hora de expressar tudo pra pessoa que tava fazendo com dificuldade realmente, né? E ele falava português, só que como você comentou, o português dele, o português de Portugal, né? É É bem diferente, é diferente, bem bem diferente, diferente. bem diferente. E aí, então, o que representou isso foi o SWOT. As outras compras foram já mais inspiradas em novos, vamos dizer assim, novas prioridades, assim. Novas prioridades. Aí, depois desse, que foi o G-Shock, aí eu já tava numa linha de querer um relógio que trouxesse mais personalidade, assim, que eu pudesse usar. Eu já estava gerente há alguns anos, eu Muitas queria reuniões muitas reuniões e importantes. tal. E aí eu via que o E pessoal na naquela reunião tu usava o época. quê? O SWOT, não? Então, Porque no SWOT. Cássio não pega bem, né? Eu vou te falar a verdade, eu usava ou o SWOT ou o Ou Victorinox. Victorinox, Um tá. dos dois. O normal era o Victorinox. Só que por ele ser pulseira de borracha, em algumas ocasiões ele não era o Ele ideal. traz muita Em informalidade, né? informalidade, É. não era o ideal, mas eu usava mesmo assim. Eu não tinha essa E o, preocupação como eu não, tenho sim. hoje E o também. SWOT, por sua vez, mesmo que a pulseira seja de couro, esse visual racing também não é uma coisa muito Não, indicada para formalidade, né? E aí na época eu usava mais o Victorinox. E eu falava, ó, eu preciso mudar, eu preciso comprar um dress watch, um relógio que traga uma pulseira de couro, onde eu consiga chegar numa reunião e trazer algo mais formal, vamos dizer Sim. assim, né? Condizente com o momento ali, né? Tá. Condizente com aquele momento. E aí, numa nova viagem, novamente indo para Bélgica, eu parei numa loja da Tissot, Mas uma loja no aeroporto ou na no rua? Ah, aeroporto, no no aeroporto, tá. aeroporto, no aeroporto. Aí parei numa loja da Tissot e comecei a olhar os modelos que tinham. E nessa época eu já queria também um automático, que eu já sabia pelo SWOT que o mecanismo do automático era melhor Sim. e comecei a analisar. E tinha uns modelos do Tissot que são race, aqueles race também, né? É o T-Race, né? T-Race, E tinha também o Tissot Touch, que é o do filme da Angelina Jolie com o Brad Pitt, que é o nome, rapaz? Senhor e Senhora Smith. Senhor A e Senhora Marina Smith, aí salvou exato, a gente. exato, exato. Esse modelo foi utilizado, ficou mundialmente famoso, que você tocava e virava bússola. Não sei se tu Exato. chegou a ver esse. Eu vi. E eu queria esse T-Race porque, não sei se você viu, mas ele vem numa caixa que é um capacete, Sim. né? E ele tem umas pulseiras Colorida, vermelha, diferente. laranja e tal. Tá.
Aí eu falei, pô, eu quero esse relógio. Só que eu falei, mas como é que eu vou querer esse relógio se eu tô buscando um relógio Ele não atende ao formal teu objetivo, e não tá? atende o meu objetivo, né? Então, assim, eu não vou gastar uma grana como essa agora para comprar o que eu não vou poder utilizar no dia a dia. E aí eu falei, não, vou ter que mudar um pouco a opção. E aí, quando eu tava na loja, eu comecei a perguntar, e aí o vendedor começou a falar, ó, Thiago, tem um modelo aqui que é bem formal, você tem uma pulseira de couro diferenciada e é muito bonito. Só que na época era tipo o dobro do preço do T-Race. Sim. Aí eu falei, meu amigo, vai ser difícil agora pra gente chegar num acordo aqui, eu não vou conseguir. Só que eu tinha umas 4 horas de conexão nesse dia. Tá. E aí eu saí, tomei café, fui no banheiro, e rodei pra um lado, e rodei pro outro, e Tava nervoso. se convencendo a. E nervoso. Aí ia na internet, voltava, pensando, vou fazer Mas uma não tentou loucura. olhar outra boutique, não, só o Tissot. Não, eu fiquei Ah, realmente apegado a ele. E no fundo dele, ele tem uma aberturazinha que é onde você vê o motor eu vi, eu trabalhando, vi, né? eu vi. Aí eu falei, adorei, o fundo muito bonito, o fundo do relógio preto, E é crono, né? cronógrafo também. Na época eu ainda não tinha tanto conhecimento sobre GMT, diver, pilot, Sim, cronógrafo, sim, dress sim, watch, não sim. tinha essa visão ainda, mas o cronógrafo me chamava muita atenção. E aí eu sei que depois dessas 4 horas, Mas você percebeu que inconscientemente o nosso estilo vai aparecendo? Pode é, até mudar com o tempo. exato, Mas você, ó, o SWAT é crono, o Tissot também tem uma pegada crono ali. O Citizen sim, tem uma crono pegada também. crono. Então, eu fazendo essa linha do tempo lá em casa, eu comecei a pensar, realmente eu tinha um viés de crono muito forte. Se você ver, todos os relógios mais antigos, eles eram crono. Super Ocean, que a gente vai falar no segundo episódio aí. Super Ocean também é crono. E eu agora tô apaixonado pelo fundo azul. Então, no passado eu tinha uma paixão pelo fundo branco, agora eu Sim, tô numa sim, sim. paixão pelo fundo Será que azul. é possível a gente, vamos dizer assim, deduzir aí que tu és um cara que administra bem o teu tempo? Sim. Sim, Pode sim, ser isso, sim. será? Pode ser sim. E eu acho que eu não fazia isso tão bem no passado e o processo de amadurecimento profissional fez com que eu valorizasse mais o meu tempo. Então hoje eu realmente eu gasto meu tempo com o que é importante, né? Entendi, muito E bom. priorizando as coisas. E eu acho que o relógio traz muito essa linha Não, também, né? reflete, né? O relógio é uma Reflete extensão exatamente do teu isso. comportamento, do que tu imagina. Você, é como eu costumo falar, relógio, cara, olha um cara que tem um Invicta dourado e olha um cara que tem um Rolex Daytona. Tu já consegue deduzir 20 coisas de cada um Sim, só com o relógio que ele tá usando. exato, exato. Então é extensão, não tem como É, correr. eu comento lá na empresa que assim, eu consigo também, quando eu converso com alguém ou quando eu vejo a pessoa pela primeira vez, em 15 segundos você faz uma leitura da pessoa. Com Por certeza. mais que a gente sabe que não é o ideal, mas a gente consegue, a gente faz e a gente É identifica. natural, É né? natural. É natural. Não É adianta natural. você. Esse negócio que meio que julgar, ele acontece, né? Tá meio criminalizado na internet aí, mas acontece. E é bom, Exato. inclusive. Sim, sim, sim. Você evita de entrar em muita cilada você Com julgando mesmo, certeza, não tem com essa. certeza. Acho que você fazer essa leitura inicial, né? Óbvio, depois você vai dar a oportunidade de conhecer a pessoa melhor, Sim. mas esse inicial é importantíssimo, né? Dificilmente dá errado, né? Por isso tem aquela frase, a primeira impressão é que fica, né? É. E não tem muita saída, né? Então, O Jordan Belfort, o Lobo de Wall Street, ele falava que em 4 segundos ele sabia se ele ia conseguir vender ou não pra pessoa sim, que ele estava oferecendo. 4 exato. segundos. Aquele cara é um gênio. Ah, Eu sempre falo. A Mariana até riu, que eu acho que o pai dela é muito parecido com o seu Marcos, né? sei, sei, sei. Só que eu falei pro Renato, pô, Renato, o seu Marcos, eu acho ele tão arrojado assim, parece o Lobo de Wall Street. Só que ele só lembrou da parte da sacanagem do filme, né? Sim, sim, Eu sim. falei, não, não tô falando disso. Por isso que eu queria dar o livro. O livro fala Aham. tudo do cara, né? Mas enfim, aí nós passamos do Cássio pra Foi busca incansaente pelo Tissot. incansante pelo Tissot. Aí eu fui pro Tissot, aí comecei a estudar um pouco da marca, aí nessas 4 horas que eu tinha, e quando deu 10 minutos para começar o embarque do meu voo, eu falei, agora eu vou lá 10 comprar. 10 minutos? minutos. Pelo amor de Deus. Chegou lá, me dá Agora, isso aí. agora eu vou lá comprar. Aí peguei. Aí o vendedor te viu desesperado. Não, agora é 50 euros mais caro. E eu que se ele pedisse era capaz de eu pagar naquela época, viu? Porque naquele momento eu tava decidido realmente a levar. E Lembra quanto foi, não? uns 2.000 euros, 2.000 e pouco.
2.000 euros? Na época. Cacete. Acho que foi por aí, 1.800, 2.000 euros, alguma coisa assim. Bem caro, foi caro. Cacetada, né? Foi caro, foi caro, foi caro. Mas o euro não era o que é hoje também, Não, né? devia ser o quê? Uns 4? É, 4, eu acho. Ele deve ter saído pra mim por uns Quase 10 10, pau, né? quase 10 mil, na época. Hoje eu vejo ele vendendo de 5, 6. Sim. 5, 6 mil. O Tissot, eu acho que é uma marca que ela não conseguiu manter o preço, assim. Depois que você compra, eu tenho percebido que A gente ele vai falar, ó, a desvaloriza, né? gente vai falar disso. O que eu acho interessante do teu amadurecimento orológico, toda vez a Sei. pessoa vai entender urológico, mas tudo bem. É que no segundo episódio a gente vai falar como que tu concatenou bem essa questão de marca, preço, revenda, história. Sim, Muito, eu acho que. Eu vou deixar pra falar no segundo, mas vamos pronto. lá. Chegou lá e comprou o Tissot. Comprei o Tissot. Aí quando eu A comprei o gente tem Tissot... foto dele aí. Tem. Ele não tá com a mesma pulseira, então não vai dar aquela imagem tão Era marrom, não? Era formal. marrom? Era uma pulseira Preto, preta. tá. Assim, eu chutei. Eu acho muito parecido com o Culture. Eu não sei se é Sim. o Tissot Culture. Eu não lembro o nome dele agora aqui de cabeça, mas ele tem ali, é um cronógrafo, mas ele realmente tem uma nomenclatura para ele. Ele vem desses modelos, né? O Tem que, 1853. tem que girar São mais. vários Né? modelos. Foi o ano da marca, né? Isso. 1853. Aí, Do agora sim. lançamento da marca. Realmente, assim. E ele com a pulseira de couro é outro relógio. Pois é o que eu ia falar, né? Assim, eu tava tentando achar uma maneira mais, assim, polite. Sim, sim, sim. Porra, às vezes eu me confundo. Mais delicada Sim. de falar que a pulseira de borracha não ficou muito legal, entendeu? Não, não fica, não fica. E essa pulseira também para achar para ele foi difícil, porque o modelo dele, ele tem uma angulação na pulseira, Sim. e se quando você pega a pulseira de couro, ela só vem aquela reta. Ele não tem Isso deve esse ser o quê? abaloado. 46 milímetros, não? Não, 44? ele é 44, Acho que ele é Aí eu te digo, 44. olha só. Pra Dress, eu acho que ele tá muito robusto. Ah, tá. Não, ele não pode ser um Dress. Assim, só que ele, com a Mas pulseira de quando você foi couro, ela comprar, entrega. você tinha na cabeça que seria um Isso Dress aí, ali. isso aí. Eu Entendi. tinha. Até porque eu não tinha essa noção também na época dessas opções de dress que você tem bem mais fino, né? Aqueles Sim, modelos bem mais finos, com uma sim. caixa menor. E na minha visão, naquele momento, era que o Tissot era realmente o tipo assim, tava no auge, né? Era um dos melhores, né? E aí você usava mais para reuniões ou Reuniões, só o reuniões. bitter, que o pessoal fala, bitter de porrada, né? Não. Eu usava ele para as reuniões, quando eu tinha algum evento importante, usava o Victorinox no dia a dia e usava o E o Cássio pra G-Shock brigar. para brigar, para atividade Já foi física, pra esporte. aqueles. A gente vê em Salvador Carnaval, aquele negócio de. Já, Como é que carnaval, chama? pipoca. Pipoca, que é. Fui. Com o Cássio? Quando eu treinava Será que o boxe, Cássio já carregou sangue de alguém, né? então, quando eu treinava boxe nessa época, eu ia com ele. Eu ia com ele pro boxe e no carnaval eu cheguei aí uma vez só, mas não dá para ir pro carnaval, né? Porque carnaval você não vai com nada, nem corrente, nem Entendi. relógio, nem carteira, com nada. Entendi. E aí você vai com o documento e o dinheiro do documento e o dinheiro dentro do documento e dentro da sunga, né? Pô, lamentável, né, cara? Infelizmente a insegurança Sim. e se mantém na Bahia, né? A Bahia hoje é um dos estados mais inseguros do Brasil, tem as cidades mais inseguras do Brasil Eu também. vou te falar, cara, eu gostaria de ficar um mês na Bahia, em Salvador. A parte histórica é espetacular. Ah, sem dúvida. Sem Eu dúvida. lamento pela insegurança, né? Exato. Mas a parte. Eu fico imaginando ali, olhando naquela entrada daquela Bahia, sei lá, eu fico imaginando, sei lá, a tropa holandesa chegando pra quebrar todo mundo, sabe? Sim. Eu fico viajando, sabe? E assim, a Baía de Todos os Santos, a forma como ela foi projetada e como ela foi crescendo ali entre a cidade baixa e a cidade alta é sensacional. E a prefeitura, nos últimos, vamos colocar aí, 8 com mais 4, agora 16. Nos últimos 16 anos, fez um trabalho sensacional na cidade de Pô, Salvador. legal. A cidade de Salvador tá linda. A Estivemos orla... lá no passado, né? Só tem uma queixa que eu gostei do acarajé, mas não gostei do abará. Do Abará. Abará, Abará, né? Abará.
Achei nada a ver, mas ó, a acarajé, pô, Os dois são espetacular. muito bons. A diferença é que no caso do abará é cozido, né? A massa é a mesma, só que no abará ele é cozido. É só isso a Só diferença? isso. Ele vai ser Então, cozido em vez de ser frito no talvez eu tenha óleo, né? comido algum. O acarajé ele é frito no óleo de dendê, né? E o outro ele é cozido. Então acaba não tendo o mesmo sabor, aquela crocância, né? Mas eu adoro os dois, sou viciado nos É, dois. Aí aproveitando para te contar uma coisa que eu acho engraçado, todo baiano adora acarajé, é viciado em acarajé e muqueca. E, a moqueca. e aí por que Porra. que eu falo que eu virei um baiano na hora, né? Que eu sou viciado em x-caboquinho e tambaqui. Então, da mesma forma, quando eu fico longe da Bahia, quando eu chego lá, eu vou direto comer um acarajé e depois comer uma moqueca. Quando eu chego de viagem aqui, eu vou comer um x-caboquinho e vou comer um tambaqui. Então tu gostou do Tucumã, né? Adorei o Tucumã. Eu Pô, como legal. puro. Eu Sim, pego ele sim, e vou sim. comendo puro às vezes, né? Tem um amigo que ele é mineiro e ele trouxe o chefe dele pra comer aqui. No Sim. café da manhã, foi no melhor aí do Vieralves, né? Aham. Aí ele faz um x-caboquinho, o cara veio com aquele negócio, só Tucumã e queijo, Sim. parrudo assim. O japa lá, que era japonês, o cara deu uma mordida assim, com tanta vontade. Quando ele tirou da boca, ele abriu o pão, já foi tirando Tucumã. Ah. E eu acho que qual é o diferencial do Tucumã ali? É que você tem o queijo coalho, o Tucumã e a A banana, né? E banana. a banana. Então você vem com a banana que é doce. Você vem com queijo coalho que é salgado e vem com o tucumã que dá uma quebra nos dois. É tipo oleaginoso, assim, não sei. Ele faz uma combinação perfeita, né? Então, assim, fica muito, muito bom, muito bom. Então, pois é, cara, Salvador eu acho incrível, como eu te falei, ficar viajando, né? Imaginando, né? Sabe que os holandeses que foram expulsos de lá, eles fundaram Manhattan, né? Sim. E aí depois os ingleses negociaram com eles, porque tinha uma briga entre Holanda e Inglaterra. Eles negociaram para ceder o Suriname e os ingleses voltaram a Manhattan e fundaram a Nova York, né? Que Nova é York. York da York, é. Inglaterra, é Nova York. Então são coisas assim que, infelizmente, a gente não ensina, né, cara? Não sei que negócio é esse, mas enfim, É, deve ter algum propósito de deixar o povo mais ignorante, mas enfim, é outro papo. mas eu acho que infelizmente é uma Então, realidade, viu? então a gente vai finalizar aqui, porque aqui foi o seu último relógio antes da virada de chave. Isso, isso. Aí tiveram. Antes do. O pessoal fala muito de reset, né? Antes do Sim, reset. sim, sim, antes do reset, é verdade. Esse foi o último que eu comprei ainda nessa fase dessa empresa que eu estava trabalhando. E aí depois teve o outro momento que foi quando eu Ah, deixei. mudou então a empresa que tu tá. Mudou, mudou. Eu Ah, trabalhei tá. nessa empresa por 11 anos, aí eu comecei como estagiário, saí de lá, eu estava como responsável de um país, eu trabalhei na Colômbia, Sim. e aí voltei pro Brasil Pô, para um país trabalhar. incrível, né, cara? Colômbia, eu Pô, morei em cara. Cartagena, né, Ah, na assim, praia, né? eu não tive tempo de ir na praia, porque eu trabalhava naquela época igual um louco, né, Sim. então fui muito pouco na praia, Meu mas sonho é ir naquela fazenda Nápoles lá. sim, Já sim, pensou? sim, 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 sim. Tem várias opções de De- passeios muito bons, tem as Então, ilhas lá também. só para finalizar, Thiago. Tu se formou em administração, mas foi trabalhar na área de logística. Isso. Eu me formei em administração de empresas. Aí, como eu já estava como estagiário na empresa que trabalha com logística, logística como um todo, né? Eu trabalhava com armazém geral, transporte, operação in-house, parte de marítimo. Gostou da área? Adorei. Eu sou apaixonado, assim, sou apaixonado por logística. E assim, não sei se você percebe, ligou a tua afeição pelo crono, contagem do tempo, e o espaço é o tempo, né? Sem dúvida. A otimização ali de deslocamento, tudo Sem tem a ver com o dúvida, tempo. sem dúvida. E desde quando eu era estagiário, eu sempre fiquei muito voltado à parte de indicadores, né? Sim, No passado a gente chamava de KPIs, né? E depois a gente agora chama mais dos dashboards. A gente tem os dashboards que são os sim, BIs, né? sim, sim. Business Intelligence, que a gente faz o acompanhamento. Então minha carreira toda foi baseada nessa parte de dados. E como gerenciar melhor para você fazer mais com menos e ser mais produtivo, né? E tá, e para encerrar, uma polêmica. Qual a tua visão de vir para o Amazonas e perceber que aqui é um dos poucos lugares do mundo que é isolado, né? Não tem uma estrada decente para você ir ali para o estado de Rondônia? Uhum. O que que te veio na cabeça? Que Ó, absurdo, assim. eu vou te falar um pouco do que eu levo como lição de vida, né? Como é que eu levo minha lição de vida? Toda vez que eu vejo um problema, eu tento enxergar uma oportunidade. E não é clichê, não, Sim, conversa bonitinha, é uma verdade mesmo. Então, toda vez que eu vejo um problema, eu tento enxergar uma oportunidade. O que eu mais ouço quando as pessoas falam de Manaus Manaus é longe de tudo.
Manaus fica a 4 horas de São Paulo, né? Que é a região do consumo, Sim. sudeste ali, onde consome todos os materiais 4 da horas de zona. avião, né? De avião, né? Da Zona Franca. Acho que no próximo capítulo a gente pode contar também. Eu tenho uma história que eu vim de Salvador para cá de carro, né? Então Pô, incrível, tem uma incrível, incrível. história boa aí pra gente contar. Mas então essa distância de 4 horas, e todo mundo fala que Manaus é longe do Brasil, do resto dos outros estados, mas Manaus é perto de muita coisa. Também. Manaus é perto do Equador, é perto do Peru, é perto de Miami, é perto de Costa Rica, é perto da República Dominicana, é perto de A tantos. estrada que vai vir da Guiana aí, né? Essa ligação aí com o Porto de Xangai, Peru. Então, Sim, tem N oportunidades. sim, Então, assim, o governo fazendo uma leitura melhor do quanto Manaus pode se tornar um hub logístico, sim. seja no aéreo, seja no marítimo, ou quem sabe no futuro até no rodoviário, se realmente a 319 sair e algo nesse sentido. Eu acho que aqui eu sempre falo que Manaus é a cidade da oportunidade. Mas é. O empreendedor que vier para cá entregar um serviço de qualidade, entregar um produto de qualidade, sai na frente voando, porque tem muita oportunidade, E tu muita acredita que vai oportunidade. sair a 319? Eu acho que não a curto prazo, acho que não a curto prazo. Eu acho que a reforma tributária que aconteceu agora traz um novo cenário também, porque manteve os benefícios da Zona Franca, então, Pois é, o que eu achei interessante na tua fala é que as oportunidades estão aí, né, de ampliar tudo para cima, né? sim, Você tem a Guiana, tem Peru, só que eu não sei se o custo disso não acontecer é manter a Zona Franca. Às vezes eu penso que tudo bem, os empregos, não estou falando mal disso, mas eu acho que isso também fecha os olhos para muita coisa que poderia estar acontecendo. é, Como é no Pará, por exemplo. O Pará não é, tem Zona Franca, mas tem inúmeras outras atividades aí. o que que eu vejo, né? Se torna uma zona de conforto É quando você zona de traz zona de conforto, pronto, é conforto, isso. quando você traz uma zona franca que consegue gerar uma receita, né? A Zona Franca bateu recorde esse ano Sim. de faturamento do PIN, né? 204 bilhões de reais, né? E um crescimento expressivo. Então, assim, a Zona Franca está crescendo. Com a reforma tributária que aconteceu, vai se manter crescendo ainda por muitos anos. Só que o que a gente precisa é trazer novas frentes econômicas, exatamente o que você falou, e não ser dependente da Zona Franca. E para isso, eu acho que tem uma gama de itens que podem ser trabalhados, principalmente o turismo. Eu acho que quando a gente fala o nome Amazonas, é um nome E conhecido, ele já se já vende se no mundo vende, com todo. certeza. Né? Eu brinco que eu falo que a Amazon ainda usou o nome do Amazonas para ganhar mais popularidade ainda, né? É. E Mas deu pra gente e também, deu né? para a gente Ainda também, é mais, né? vice-versa, né? É. Vice-versa. Então, se a gente conseguir trabalhar o turismo na região amazônica da forma como deveria ser, bom, vai ser sensacional. A gente vai ter muita E a questão oportunidade. também da bio, Bioeconomia, bioeconomia. bioeconomia, sem Bioeconomia. A gente dúvida, tem um centro de sem dúvida. biotecnologia aí que parece estar parado. Ah, O que e eu você tem um falo percentual do faturamento das empresas da Zona Franca que ele é é transferido direcionado. Em P&D, Sim, né? sim, Então, sim, sim. de É porque eu desenvolvimento. vejo assim, o estado do Pará, cara, ele tem mais dinheiro que o Amazonas. As pessoas confundem, porque Manaus é mais rica que Belém. Uhum. Mas no somatório, eles passaram da gente sendo ao franco sem nada. Por É, quê? Porque eles investiram em N coisas. sim. O Pará é muito forte no agronegócio também, né? Então, assim, esse é um item que a gente Mineração, aqui, mineração, agronegócio, tudo que você imagina. agronegócio, acho que tem muita oportunidade para aqui, mas eu vejo com bons olhos. Eu acho que a gente vai desenvolver bem. E, claro, a gente depende muito do governo, mas depende também das empresas privadas motivarem ser um. Eu falo sempre que é ser um agente de negócio, né? A gente Sim. precisa ser um agente fomentador de negócio para a região norte, né? Meu pai costumava falar que o problema é que as empresas não têm uma raiz de 1 metro aqui. Sim. Não tem. Ele falava isso, né? Talvez por isso que. E também não abre para outros, assim, tipo aqui do Amazonas. Uma coisa que você falou agora de criar raiz, eu estava discutindo isso numa reunião com alguns empresários aqui, que assim, qual é a dificuldade que as grandes empresas têm? Eles trazem profissionais de fora, esse profissional de fora vem para cá e passa 4, 5 anos, e depois vai embora. Só que quando ele vem para cá e faz 4, 5 anos aqui, mas ele não é um multiplicador de conhecimento para poder trazer pessoas locais para terem esse conhecimento e essas pessoas virarem um multiplicador de conhecimento para a grande base, não vai funcionar. Então, o que a gente precisa é que essas pessoas que venham para cá formem
as pessoas que estão aqui para que essas pessoas sejam um multiplicador de conhecimento e formem a base que é muito maior. Enquanto as pessoas continuarem vindo E para cá, aí passa 4, 5 anos e vai tragam para a embora. sociedade realmente o ganho, né? Exato, e trazer para a sociedade, né? Acho que isso faz a diferença. Bom, senhores, estamos chegando ao final da primeira parte, né? Sim. Temos aí uma segunda parte também muito boa. E a gente se encontra já já.